A Chery, um fabricante chinês que a maioria do Ocidente considera secundário, acaba de anunciar uma bateria de estado sólido com 1.500 km de autonomia. Isto não é uma melhoria marginal, é uma revolução que torna todas as baterias de íons de lítio obsoletas da noite para o dia. Investigadores independentes confirmaram os números. As gigantes automóveis ocidentais, Tesla, BMW, Mercedes, foram apanhadas desprevenidas. Durante 2 décadas, prometeram que baterias de estado sólido estavam a 10 anos de distância. Agora sabem que estão completamente atrasadas. E ninguém te está a dizer o que isto realmente significa. Durante 20 anos, os executivos de Tesla, BMW e Mercedes fizeram a mesma promessa repetidamente. As baterias de estado sólido estavam próximas. Muito próximas. Apenas 5 anos de investigação. Depois 10. Depois 15. A promessa tornou-se uma mentira tão comum que ninguém a questionava mais. A razão era simples. Baterias de estado sólido ameaçavam investimentos de centenas de mil milhões de dólares em infraestrutura de íons de lítio. Gigafábricas construídas. Cadeias de fornecimento estabelecidas. Patents acumuladas. Se baterias verdadeiramente revolucionárias chegassem, tudo isto ficaria obsoleto. Os executivos sabiam disto. Por isso, a investigação ocidental prosseguia deliberadamente lenta. Investimentos mínimos. Equipas reduzidas. Nenhuma urgência. A maioria acreditava que o Ocidente tinha o tempo ao seu lado. Que conseguia permitir-se esperar. Que a inércia institucional era uma vantagem. As empresas chinesas não tinham a mesma estrutura pesada, as mesmas plantas fabris a amortizar, os mesmos acionistas a exigir retorno imediato. Mas isso foi antes de 2024. Um cientista chinês chamado Wang Xiaodong tinha uma visão diferente. Enquanto as universidades ocidentais debatiam abordagens teóricas, Wang estava a testar. Enquanto as corporações ocidentais negociavam orçamentos, Wang construía protótipos com um laboratório focado e financiamento estável. O ar seco e controlado do seu laboratório, em efeito, tinha testemunhado milhares de ciclos de teste, trabalho obsessivo, invisível, sem publicidade. A diferença crucial não era capital. Era paciência genuína combinada com urgência verdadeira. O Ocidente tinha investido num paradoxo, dinheiro sem pressa. A China tinha investido em concentração sem distração. E essa concentração tinha finalmente produzido resultado. A Chery não era uma empresa que captava a atenção ocidental. Fundada em 1997, era considerada um fabricante de carros baratos para mercados emergentes. Nem Tesla. Nem Volkswagen. Simplesmente, Chery. Quando anunciou que estava a trabalhar em baterias de estado sólido, poucos analistas ocidentais tomaram a notícia a sério. Isto era um erro estratégico monumental. Os analistas de Wall Street estavam ocupados com Tesla, focados em margens de lucro trimestrais, distraídos por narrativas de inovação que duravam há uma década sem resultado tangível. Ninguém estava a olhar para a EFEI. Ninguém estava a contar os engenheiros que Chery contratava. Ninguém analisava os documentos de patentes que a empresa registrava sistematicamente, ano após ano, sem alarido mediático. A inteligência corporativa ocidental falhou de forma espetacular. Os consultores diziam que a China era boa em manufatura, em escala, em eficiência de custos. Mas, inovação científica de ponta, isso era território ocidental. Universidades americanas. Laboratórios europeus. Décadas de hegemonia tecnológica. A presunção era tão profunda que ninguém a questionava. A temperatura nos laboratórios de Chery era mantida a 18 graus Celsius com tolerância de 0,1 graus. Os materiais eram importados de fornecedores europeus e japoneses, componentes que ninguém associava a uma revolução. Os testes de resistência duravam meses. Ciclos de carga, descarga, estresse térmico, vibração. Repetido milhares de vezes. Não havia atalhos. Apenas trabalho meticuloso e invisível. Wang Xiaodong publicou alguns artigos acadêmicos. Not a cause alarm. Títulos discretos em revistas de engenharia. Nenhuma conferência principal. Nenhuma bomba mediática. Apenas conhecimento progressivo, construído silenciosamente, enquanto o Ocidente dormia a sono seguro. Então, em março de 2024,
Chery simplesmente anunciou. Tinha conseguido. A bateria de estado sólido estava pronta. 1.500 quilômetros. Test data. Verificada. Real. Os números eram devastadores na sua simplicidade. A bateria de estado sólido da Chery alcançava 1.500 quilômetros de autonomia com uma única carga. Os melhores modelos ocidentais, após 20 anos de promessas, conseguiam 600 quilômetros. Isto não era uma melhoria de 10%. Era uma revolução de 150%. Mas havia mais. A densidade energética era 40% superior aos protótipos ocidentais. O tempo de carga, apenas 15 minutos para 80% da capacidade. A durabilidade, a bateria mantinha 90% da capacidade após 2.000 ciclos de carga completos. Num veículo moderno, isto significava uma vida útil de 800.000 quilômetros sem degradação significativa. Basicamente, a vida inteira do automóvel. Os custos de produção eram o terceiro golpe. A bateria da Chery custaria $80 por quilowatt-hora para produzir em massa. Os investigadores ocidentais estimavam que baterias de estado sólido custassem $200 a $300 por quilowatt-hora. A Chery tinha conseguido reduzir isto para um terço. Ninguém compreende ainda como. Um investigador independente da Universidade de Tsinghua, permitido a examinar a tecnologia, descreveu-a assim: não é apenas uma bateria melhor. É uma abordagem fundamentalmente diferente aos materiais e à arquitetura. Os eletrólitos sólidos utilizados eram uma composição proprietária que Chery mantinha em segredo absoluto. A empresa registrou 47 patentes em 3 anos, tudo enquanto o Ocidente acreditava estar a anos de distância de qualquer avanço viável. Um executivo de uma grande montadora europeia, falando confidencialmente meses depois, admitiu: eles resolveram um problema que nós dissemos ser impossível com as tecnologias atuais. Isso significa que as nossas avaliações de viabilidade técnica foram completamente erradas. Ou estávamos a mentir sobre as dificuldades. Nenhuma opção é aceitável. A implicação ecoou silenciosamente através de toda a indústria. O futuro do automóvel elétrico não seria construído em Detroit, em Stuttgart ou em Stuttgart. Seria construído em Hefei. E ninguém o tinha visto vindo. Os telefonemas começaram minutos depois do anúncio. Conferências de emergência foram convocadas. Executivos viram os seus anos de promessas transformarem-se em mentiras públicas. Os acionistas começariam a fazer perguntas. A imprensa iniciaria investigações. O tempo de reparação era limitado. Tesla reagiu com silêncio estratégico. Nenhum comentário público durante 3 semanas. Internamente, as reuniões eram tensas. Elon Musk questionava pessoalmente os líderes da divisão de baterias. Como é que isto tinha acontecido? Como é que um fabricante chinês secundário tinha resolvido o problema que Tesla prometera resolver há 10 anos? As respostas eram inadequadas. A frustração era palpável. BMW e Mercedes convocaram consultores externos. McKinsey, Boston Consulting Group, as firmas usuais. Os relatórios foram sombrios. A vantagem tecnológica ocidental tinha desaparecido. Não em 5 anos. Não em 3. Num único dia. Quando o anúncio da Chery foi feito, a indústria automóvel ocidental perdeu a narrativa de futuro que tinha construído durante 2 décadas. A realidade era pior ainda. As gigafábricas que Tesla tinha construído, que a Volkswagen estava a expandir, estas estruturas gigantescas de íons de lítio ficavam obsoletas. Investimentos de dezenas de mil milhões em tecnologia que agora era secundária. Os acionistas começariam a exigir explicações. Os reguladores questionariam investimentos públicos desperdiçados. A humilhação corporativa era inevitável. Um executivo da Volkswagen, em reunião privada captada meses depois, disse: perdemos não porque faltassem recursos. Perdemos porque pensamos que tínhamos tempo. A verdade dura era esta. Enquanto o Ocidente debatia, a China construía. Enquanto o Ocidente planejava, a China executava. E agora, o mundo inteiro seria obrigado a ver a diferença entre promessas e resultados reais. A indústria automóvel ocidental estava a entrar num período de reckoning que duraria anos. Não era apenas sobre baterias. Era sobre soberania tecnológica, sobre a capacidade de inovação, sobre o futuro da mobilidade global.
E esse futuro não seria mais escrito em Detroit, em Stuttgart ou em Stuttgart. Os números confirmavam o inevitável. A Chery planeava produzir 2 milhões de veículos equipados com a bateria de estado sólido até 2026. Isto não era especulação. Eram comprometimentos públicos com fornecedores, com governos, com parceiros logísticos. A produção em massa estava a começar. Enquanto isso, Tesla ainda testava. BMW ainda debatia timelines. Mercedes ainda prometia. Um detalhe específico causou pânico adicional nos círculos de defesa ocidentais. A bateria da Chery podia ser aplicada a veículos militares. Tanques com 2.000 km de autonomia. Drones com duração de voo multiplicada. Sistemas de transporte logístico independentes de combustível fóssil. A tecnologia que começara como inovação civil tinha implicações estratégicas que reescreviam cenários militares. Os governos ocidentais reagiram com tentativas desesperadas de restrição. Tentativas de bloquear a importação. Investimentos emergenciais em investigação doméstica. Mas a verdade era implacável. A vantagem tinha mudado. Não em 5 anos. Não em 10. Agora. Imediatamente. Wang Xiaodong, o cientista que tinha liderado o projeto, nunca concedeu entrevistas públicas. Permaneceu invisível, continuando seu trabalho nos laboratórios de Hefei. Enquanto o Ocidente celebrava descobertas menores, enquanto publicava estudos teóricos, ele tinha estado simplesmente a fazer. E isso tinha mudado tudo. A era da supremacia tecnológica automóvel ocidental tinha terminado. O que vinha a seguir ainda estava a ser escrito. Mas seria escrito em Pequim, não em Washington. A próxima geração de tecnologia já está a ser desenvolvida, e não sabes onde. Gosto? Subscreve antes de a Chery anunciar o próximo impossível que o Ocidente acreditava estar a décadas de distância. A história está a ser reescrita em tempo real. E os que prestarem atenção compreenderão o mundo antes de toda a gente.